pelo período da tribulação, nós vamos conhecer o anticristo face a face. A marca da besta já está sendo implantada, o chip já está sendo espalhado. Tudo isso você vê agora no meu canal Mega Verdades com o Wellington Santos. Boa noite, queridos, a graça e a paz. É um motivo de muita alegria estarmos com você mais um momento e juntos aprendemos da palavra de Deus. Primeiro, a questão que está no ar é a seguinte: a igreja conhecerá o anticristo? A igreja passará pelo período da tribulação? Primeiro, eu quero colocar aqui que existem três visões acerca de escatologia, acerca dos fins dos tempos. A primeira visão se chama pré-tribulacionista. Que visão é essa, Wellington? É a visão que acredita que a igreja será arrebatada antes do período da tribulação. Existe a visão mid-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E existe também a visão pós-tribulacionista. Que visão é essa? É a visão que acredita que a igreja será arrebatada após a tribulação. Então, dentre essas visões, acredito eu, respeitando todos os demais que acreditam de forma diferente, talvez, aí, irmãos sinceros que acreditam de uma outra forma, respeito todos eles, só que eu quero dizer que a visão mais coerente que eu encontrei acerca de arrebatamento e acerca de escatologia na Bíblia, e não só eu, quanto uma vastas igrejas evangélicas no país, como a Assembleia de Deus, Quadrangular, São Senhor é Deus, Deus é Amor e tantas igrejas mais. Eles acreditam, e eu acredito, venham defender neste momento a posição pré-tribulacionista. Que posição é essa? É a posição que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Primeiramente, vamos lá para a palavra de Deus, que ela é a única verdade de fé que nós temos. O que é tribulação? A tribulação, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 30, versículo 7, diz assim. Jeremias 30, o versículo 7, diz o seguinte, algo bem interessante para a gente. Diz assim: Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, se livre dela. Aqui a Bíblia fala que a tribulação é um tempo de angústia. O que é o período da tribulação? Vamos lá. O período da tribulação é marcado pelo reino do anticristo, o reinado do anticristo, o homem da iniquidade, que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, onde fala sobre o homem da iniquidade. O que nos faz crer que a igreja não vai passar pelo período da tribulação? Queridos, se nós formos analisar a Bíblia Sagrada, todas as vezes que houve ira de Deus sobre o homem, Deus sempre livrou. Cidade de Sodoma e Gomorra, Deus livrou quem? Ló e a sua família. Só que a mulher dele, olhando para trás, virou estátua de sal. Mas Deus livrou o povo dele, que era Ló. Veio o dilúvio, Deus livrou quem? Deus livrou Noé, sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas noras. Então, Deus ele sempre livra o povo dele da ira. E a Bíblia diz assim, algo interessante no livro do Apocalipse, capítulo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3:10 diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui a Bíblia diz que Deus ele vai nos guardar da provação que virá sobre a face da terra. A Bíblia também nos diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, Romanos 5:9 diz assim: Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mais uma vez a Bíblia vem falando que nós seremos salvos da ira de Deus. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, eu quero ler com vocês. Diante de todos esses textos, meu querido, a Bíblia vem falando que a ira de Deus sobre a terra, Deus vai livrar a sua igreja, então nós não conheceremos o anticristo. 1 Tessalonicenses 5:9 diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante de todas essas bases bíblicas que eu dei aqui, 3 para fundamentar, Romanos capítulo 5, Apocalipse 3:10 e o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 9. Eu poderia citar vários aqui, mas só para que fique resumido e explicado para alguns, eu quero dizer o seguinte: a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação, porque o período da tribulação é a ira de Deus sobre a terra, sobre o anticristo e sobre Israel. E a igreja não vai passar por isso. Aonde a igreja vai estar? A igreja vai estar no que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: nós queremos, por irmãos, que não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, vos declaramos a palavra do Senhor, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é essa a minha visão, meu querido. Espero que tenha abrido a sua mente. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe no Facebook com os irmãos. Que esta não é uma dúvida somente de uma pessoa, é uma dúvida de várias pessoas. E eu quero mandar um abraço aqui para os meus amigos do trabalho, quero mandar um abraço aqui para o Rogério, meu irmão em Cristo Jesus, e nós estávamos conversando. Querido, muitas das vezes a gente ouve dizer bem assim: ah, já está sendo implantado o chip da besta, a marca 666, e eu ouvi o meu amigo, irmão em Cristo Rogério, dizendo o seguinte: ele falou que ele ouviu isso de um amigo dele ou algo assim, e ele falou bem assim: então eu não fui salvo, porque para que alguém veja